Saúde a todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana. Estamos aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos abordar um tema que nós já abordamos anteriormente, mas precisamos voltar às origens sempre que necessário. O vídeo de hoje vai trabalhar a questão da hermenêutica. A importância da hermenêutica na perspectiva e na vida judaico-cristã é necessária para evitar muitos equívocos no mundo religioso. Por falta da hermenêutica ou da exegese e dos métodos de interpretação, muitos acabam indo por falsos ensinamentos nos dias de hoje. Eu convido a você que faz parte de outras religiões, seja Testemunho de Jeová, espírita, católico, seguidor de outras doutrinas que não são bíblicas, a ficar conosco aqui nesse canal e a conhecer os nossos objetivos e o estudo que nós vamos tentar passar e de uma forma benéfica para mim e para você, pois nós precisamos sempre estudar a hermenêutica para não cair nos enganos do anjo caído, que é Satanás. Bem, eu gostaria de começar o vídeo de hoje com um texto básico que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24 e o verso número 27, que vai ser o texto base para este vídeo e para o estudo sobre os fundamentos da hermenêutica. Diz assim: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Nesse texto já podemos perceber que o próprio Messias utilizava o Antigo Testamento de uma forma organizada, sistemática e de uma forma hermenêutica e exegética, onde ele mostrava as profecias e os ensinamentos a respeito do verdadeiro Messias que deveria vir de duas formas, de duas vindas. Então, temos aqui o início da hermenêutica desde o primeiro século e até mesmo antes. Tá bem? Então o texto básico é Lucas capítulo 24, verso número 27, para a nossa meditação. Essa aqui é a tradução NVI, certo? Que eu utilizo. Bem, tenho aqui meu texto. Tá vendo? Os fundamentos da hermenêutica. Sempre que eu faço um vídeo, eu tenho um texto, é um resumo das minhas pesquisas e pesquiso e ponho o que é, ao meu ver, o mais importante para publicar e assim compartilhar o nosso conhecimento, que deve ser genuíno, verdadeiro e afetuoso com a verdade. Então, alguns chegam a dizer que são cerca de 5 fundamentos da hermenêutica, mas aqui nós vamos ver pelo menos 6 fundamentos da hermenêutica. Pode haver mais, tá certo? Mas vamos ver apenas 6 para sintetizar e conseguir entender como eu posso entender a hermenêutica e aplicar a hermenêutica quando eu estiver estudando textos antigos no qual as escrituras sagradas, tá certo? Então, primeiramente, a hermenêutica é uma ciência. A hermenêutica, acima de tudo, é uma ciência que se ocupa dos métodos e técnicas de interpretação. Ou seja, existe, deixa eu pegar um exemplo aqui. Por exemplo, existe um fato, tá? Aqui na minha mão, um exemplo. Isso aqui é um fato. E existe várias interpretações. Por exemplo, isso aqui vai ser as várias interpretações, certo? E dessas interpretações, qual é a verdadeira? A verdadeira é aquela que mais se aproxima do fato. Pode haver milhões de interpretações, centenas, bilhões de interpretações a respeito de um fato, certo? Ou de um texto bíblico. Mas a verdadeira interpretação é aquela que está mais próxima do fato. A que estiver mais distante do fato já é uma interpretação falsa. Isso já é uma ideia de hermenêutica. Vamos seguir mais adiante, é uma pequena explicação. Portanto, há uma necessidade de ter uma metodologia para interpretação e compreensão dos textos antigos, no qual é a Bíblia Sagrada. Sem interpretação dos textos bíblicos, as pessoas vão cometer equívoco. Bem, o termo teologia, tal qual conhecemos na língua portuguesa, não se encontra nas Escrituras. Procede originalmente de dois substantivos gregos, o genitivo theos, que é
Deus, e do acusativo logia, que significa tratado ou estudo. Você pode ver isso em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Em Lucas capítulo 4, versículo 32, logos é traduzido como palavra e ensino. Em João também capítulo 4, versículo número 41. Assim, teologia é o ensino, o discurso, o tratado, ou a ciência sobre Deus e dos seus assuntos com a divindade. Então é a teologia que tem dentro de si a hermenêutica. Essa hermenêutica, por ter algum tipo de fundamento falso, pode cometer argumentos e falsos ensinos. Nós precisamos ter uma boa hermenêutica que seja verdadeira e historicamente precisa. Enfim, continuemos. Apesar de não encontrarmos o vocábulo nas escrituras, não deixa, contudo, de ser correlativo a elas. Então, em Romanos capítulo 3, versículo 2, temos o oráculo de Deus. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, temos os oráculos de Deus, que é a ideia de teologia, do estudo de Deus. Tivemos a teologia no decorrer da história. No decorrer da história, depois do primeiro século, nós temos algumas teologias. Até antes do primeiro século, temos a teologia do mito, praticada pelos gregos, os atenienses, no qual o apóstolo Paulo estava combatendo e refutando aquela superstição religiosa que não era bíblica e nem tinha base no mundo real. Nós também tivemos a teologia do conceito escolástico. Na época no período medieval, temos a teologia do local de origem. Aqui vamos empregar a teologia como teologia exegética, histórica, bíblica, sistemática e principalmente apologética. Então, estamos caminhando para seguir uma introdução, certo? Sobre os fundamentos da hermenêutica. Agora nós vamos conhecer os 6 fundamentos da hermenêutica. O primeiro fundamento da hermenêutica é o seguinte: você pode anotar aí, teologia exegética, tá? A teologia exegética é uma preocupação onde o estudioso, o pesquisador, procura entender corretamente os textos sagrados através de quem? Se eu pego um texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, certo? Eu tenho que entender esse texto à luz de quem? Do corpo governante, como fazem as testemunhas de Jeová, das revelações, das reencarnações de médios, como fazem os espíritas, das novas interpretações, como fazem os neopentecostais, das adivinhações supersticiosas e ocultistas do satanismo ou de filosofias orientais? Não. Infelizmente, se você acreditar nisso, você está começando a entrar num grande equívoco. Começamos a entender um texto original com o autor que escreveu o texto. Primeiramente, por exemplo, Moisés. Eu estou estudando Moisés, eu tenho que entender por que Moisés escreveu daquele jeito, para quem, por quê, quando e qual é o seu propósito. Por exemplo, uma pessoa que tem uma ideia da ideia de que a Bíblia tem uma ensina terra plana, está totalmente equivocado, porque sua hermenêutica não se baseia em Moisés, em Josué, em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, ou em Daniel, ou em Jesus, ou em Mateus, ou em João. Não. Se baseia em teoria da conspiração ou em falsas interpretações de falácias, tá? Então, vamos começar a pegar o ponto, tá bom? Então, e para isso ser efetivado é preciso seguir os seguintes estudos. Temos a teologia exegética, e para isso poder ter força, vida, precisamos estudar subtópicos disso, que é a filologia sagrada, ou sacra. Isso trata do idioma no qual a Bíblia foi escrita. Então, eu vou conhecer o que? O idioma original, o hebraico, o aramaico e o grego, por exemplo. Então, no hebraico, constitui uma das línguas do ramo semítico falado no período do Velho Testamento. Já em 722 a.C., certo? O hebraico ficava restrito aos sacerdotes e profetas de Israel, e não como idioma nacional. As pessoas já estavam perdendo a ideia do hebraico, mas as escrituras foram escritas
praticamente no hebraico em cerca de 90%. Já o aramaico foi substituído, tá? Algumas passagens do Antigo Testamento foi escrito em aramaico. O aramaico é um idioma semelhante, mas distinto do hebraico. As partes escritas em aramaico no texto do Antigo Testamento trata-se dos gentios a judeus, ou de gentios a gentios, jamais de judeu a judeu, tá certo? Ou seja, o texto aramaico foi escrito de um gentio, certo? De um comentário gentil para um judeu, ou de um gentil para um gentio, mas nunca um judeu escreve para outro judeu do aramaico. Tá entendendo? Um exemplo que eu estou falando você pode ver depois aí uma carta escrita de um gentio a outro gentio em aramaico, que é Esdras, capítulo 4, verso 8 ao verso 23, capítulo 5, verso 11 ao verso, deixa eu ver aqui, 17, e o capítulo 6, verso 3 ao verso do número 18, e temos também Daniel, capítulo 2, verso 4 até o capítulo 7, verso 28. E também temos textos aramaicos de uma carta de um gentio a um judeu, em Esdras, capítulo 7, verso 11 ao verso número 26, parte C. Então, o hebraico e o aramaico foram as escritas originais do Antigo Testamento. Já o Novo Testamento, todos os pergaminhos que existem até o dia de hoje, todas as fontes históricas, todos os léxicos, todas as informações verdadeiras confirmam que o Novo Testamento foi escrito em grego. Isso significa o quê? Por exemplo, as testemunhas de Jeová ensinam que o nome de Deus é Jeová e põe isso no Novo Testamento. Só que a palavra Jeová tem forte ligação com o hebraico. Como é que pode o nome Jeová estar no Novo Testamento, que foi escrito em grego, se o hebraico não foi escrito, se não foi escrito o Novo Testamento em hebraico? E depois os escritores substituíram o tetragrama por Kyrios, entendeu? Kyrios, que é Senhor em grego, traduzindo para o nosso idioma. Então há uma dificuldade, o Novo Testamento, portanto, já não confirma a crença de testemunho de Jeová quando analisado nessa perspectiva do idioma, enfim, e outras doutrinas estranhas, tá certo? Então, esse grego é o grego helenístico propagado pelo Império de Alexandre o Grande, onde ele dominou vastas regiões ali da Ásia Menor, e foi um fenômeno muito grande. Bem, essa foi a primeira fundamentação da hermenêutica. A segunda fundamentação da hermenêutica é a introdução bíblica. Alguns chamam de isagoge, né, que é uma introdução bíblica, ou seja, você compreender o texto no seu ambiente original. É a ferramenta que serve para fornecer informações precisas e gerais para compreender o texto estudado. O texto que nós estamos estudando, em especial, precisamos de ter uma introdução mais geral, mais abrangente, uma perspectiva, um panorama no que nós vamos estudar. É que nem a arqueologia. Você vai estudar arqueologia ou vai num sítio pesquisar algum artefato, você faz escavações, mas não é de qualquer jeito. Eu vou aqui no texto bíblico de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Da mesma forma é o arqueólogo. Ele vai no sítio, vai no terreno, ele conhece a estrutura geológica, o tipo de material, o tipo de ferramenta que ele vai utilizar para descobrir quais informações aquele terreno tem. Se são ossos de dinossauros, ossos humanos, algum tipo de planta, algum tipo de utensílios, objetos antigos. E assim ele vai trabalhar o artefato para extrair do artefato a informação. Ele não vai corromper o artefato, o objeto, e nem vai colocar no objeto o que ele acha. Ele apenas vai pegar aquele artefato e vai estudar o artefato ou o objeto e vai conhecer e passar esse conhecimento. Então essa é a introdução bíblica, é o segundo fundamento da hermenêutica. Deixa eu ver aqui. Então, na introdução bíblica pode ser dividida em dois tipos: a especial e a restrita. A introdução bíblica especial diz respeito à origem divina, à transmissão do texto e à interpretação dos textos sagrados, e se subdivide em tratado de inspiração,
tratado do cânon, crítica textual, crítica histórica e tratado da hermenêutica. Então temos o segundo fundamento da hermenêutica, que é a introdução bíblica, e essa introdução bíblica se subdivide em restrita e especial, e essa especial se subdivide em inspiração, cânon, crítica textual, crítica histórica e tratado da hermenêutica. E nós temos também a outra divisão, que é a introdução geral bíblica, inclui materiais como arqueologia, que eu estava quase começando a mencionar, história, né, os métodos históricos, tá certo? A geografia, os métodos da geografia para estudar o ambiente. Então esse é o segundo fundamento da hermenêutica. Então nós estamos construindo, né, de baixo, tá certo? É de baixo para cima. É como uma casa, né? Você tem um fundamento, constrói esse fundamento e vai alicerçando pouco a pouco. Então o terceiro fundamento da hermenêutica, da ciência hermenêutica, é a teologia histórica. Nós já vimos a teologia exegética, já vimos a interpretação, a introdução bíblica, e estamos vendo agora o terceiro fundamento da ciência hermenêutica, que vai me permitir compreender o texto original e jamais cometer nenhum tipo de equívoco. Bem, a teologia histórica trata-se do desenvolvimento histórico da doutrina e se preocupa em refutar as variações do mundo sectário e evita unir-se com movimentos heréticos. Existem também duas divisões principais da teologia histórica, que é a primeira divisão, o estudo do desenvolvimento progressivo das doutrinas bíblicas, e a segunda divisão é o exame do desenvolvimento histórico da doutrina da igreja desde a era apostólica. Ou seja, nós temos uma doutrina que vai ganhar força tanto filosófica quanto histórica ao decorrer da história. Um exemplo disso é a doutrina da Trindade. Nós não temos no Novo Testamento, no primeiro século, o termo Trindade. Então, o desenvolvimento histórico da teologia histórica, já no terceiro século, vai permitir o desenvolvimento e a confirmação das doutrinas antigas que provém do primeiro século, que vai ganhar alicerce histórico como a doutrina da Trindade. Não sei se vocês estão entendendo esse terceiro fundamento da teologia histórica. Então, a teologia verdadeira também era histórica. Ela vem no decorrer da história e ganha um fenômeno social, histórico e econômico. Alguns deturpam esses três fenômenos por conveniência e algum tipo de enriquecimento para deturpar o plano divino. Por exemplo, os marxistas. Os marxistas, por exemplo, dentro dessa teologia histórica, eles vão deturpar o movimento da reforma e vão apenas extrair informações socioeconômicas do movimento de Martinho Lutero, João Calvino e Knox. Isso é uma perspectiva ignorante e uma perspectiva da sua concepção socialista e marxista do mundo, e não a concepção da revolução educacional, teológica, religiosa, bíblica e filosófica e até mesmo hermenêutica no período da reforma de 1516 em diante. Então esse é o terceiro fundamento da ciência hermenêutica. Bem, a teologia histórica destaca a importância da história bíblica e eclesiástica, abrangendo a história da igreja, as missões, credos e confissões das doutrinas. É o que eu estava dizendo. Nós temos, por exemplo, novamente, o credo atanasiano, que confirma a doutrina da Trindade. Então, você, mesmo não tendo a Bíblia, você tem o credo atanasiano, que confirma a doutrina da Trindade. Um exemplo disso, tá? O quarto fundamento da teologia hermenêutica, da ciência hermenêutica, que é a teologia bíblica, é a preocupação da doutrina sobre um nível específico, qualquer que seja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É a teologia bíblica e pode ser subdividida em dois. Então, a teologia bíblica, como quarto fundamento da hermenêutica, se preocupa em quê? Estudar, por exemplo, um único texto, autor do Antigo ou do Novo Testamento, certo? Para compreender o papel do autor e não misturar alguns textos e complicar o entendimento do livro estudado.
Então, esses 4 fundamentos da hermenêutica, da ciência hermenêutica, se subdividem em pelo menos 2. Temos a teologia do Antigo Testamento e a teologia do Novo Testamento. A teologia do Antigo Testamento é a ciência que trata da natureza de Deus e de sua relação com o universo. 4 tipos de métodos podem ser usados para interpretar o Antigo Testamento. Então, nós temos a teologia bíblica, que se subdivide em 2, e a primeira divisão se subdivide em 4, para compreender a teologia do Antigo Testamento. O método estrutural, o método diacrônico, o método lexicográfico, o método dos temas bíblicos. Já a segunda divisão, que é a teologia do Novo Testamento, estuda a revelação progressiva de Deus. Ou seja, é como Deus trabalhou a humanidade durante todo um tempo e lhe deu conhecimento a respeito de si, do mundo e do próprio ser humano. E essa segunda divisão se divide em 5. Existem 5 tipos de métodos para ser usado e interpretar o texto de maneira correta. Por exemplo, o método sintético, o método analítico, o método histórico, o método cristológico, o método multiplici. Então, nesse 4º fundamento da hermenêutica, já temos fortalecido a estrutura, as bases da fé judaico-cristã, certo? Então, qualquer doutrina ou qualquer heresia que as pessoas venham trazer, esses alicerces, essa base que nós estamos construindo da hermenêutica para compreender um texto que chega até nós ou que nós viemos enviar aos outros, não sejam corrompidos nem por mim e nem por você que está compreendendo a hermenêutica, pois é muito fácil comprometer a informação, causando a desinformação e assim negando a essência dos estudos bíblicos teológicos. Nós temos o 5º fundamento da hermenêutica, que é a teologia sistemática. Bem, a teologia sistemática vai organizar todos os materiais que comentamos anteriormente. Todos aqueles 4 pontos, a teologia sistemática organiza de uma forma bem lógica, bem abrangente, simples de entender, para não cometer nenhum tipo de equívoco a respeito de nenhuma doutrina bíblica. Então isso faz o quê? Facilita o aprendizado e soluciona dúvidas que as pessoas tenham sobre a Bíblia, mas são dúvidas sinceras. Por exemplo, uma pessoa que não acredita na Trindade, aí a pessoa faz o quê? Pergunta: olha, eu não sei se a Trindade é verdadeira. Como é? Se a doutrina da Trindade é verdadeira, se a imortalidade da alma é verdadeira, como é possível? Quais textos eu tenho? Aí a pessoa aprende esses textos, a pessoa recebe, pesquisa, e se a pessoa entender o texto corretamente, ela vai acreditar. Mas não vai acreditar se essa pessoa estiver com a sua própria mentalidade corrompida e assim bloquear a informação verdadeira e legítima a respeito destas doutrinas, e entre outras. Bem, as disciplinas que a teologia sistemática trabalha então a teologia sistemática não só organiza tudo que mencionamos, mas também vai ter disciplinas específicas, especializadas, para te trazer todas as informações sobre aquela matéria. Por exemplo, temos a questão da bibliologia, é o estudo dos textos total da Bíblia. Temos a teotologia, que é o estudo de Deus, do seu ser, de suas obras e dos seus decretos. Temos também a angelologia, que é o estudo dos anjos, satanologia e demonologia. Temos a antropologia teológica. Temos também a amartiologia, temos a cristologia, temos a soteriologia, temos a expiação, temos também a pneumatologia, temos a eclesiologia, escatologia, heresiologia e apologética. Bem, a teologia sistemática divide-se em teologia dogmática, confessional e apologética. A teologia sistemática vai estudar os ensinos contidos nos credos e confissões de fé da Igreja de Cristo. A teologia sistemática é também apologética.
Bem, eu gostaria aqui de citar e tentar concluir, pois ainda falta o último fundamento da hermenêutica, que é a teologia prática. Mas vamos tentar aqui absorver esse ponto que eu achei bastante interessante, que é a parte onde a teologia sistemática é apologética. Não é importante conhecer a teologia. Eu amo conhecer a teologia. Eu amo passar a teologia. Mas é mais importante você defender a teologia. Mas de que forma? A forma é apologética. Não só fazemos isso, como nós imitamos os primeiros apologistas, que vai de Moisés até o apóstolo João, no seu livro, o Apocalipse. Em especial, o apóstolo Judas, no capítulo 1, versículo número 3, depois você verifique. Então, o sentido de apologética procede da palavra apologia, que é traduzido como defesa, ou responder, ou replicar. Você pode ver isso em Atos capítulo 25, verso número 16, Filipenses capítulo 1, verso número 7, e o verso número 16, 2 Timóteo capítulo 4, verso número 16, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, e 1 Coríntios capítulo 9, versículo 3. E também vem da palavra apologeomai, que significa falar em autodefesa ou defender-se. Você pode ver isso em Lucas capítulo 21, versículo 24, Romanos capítulo 2, versículo 15. Então, no período do Novo Testamento, em especial, uma apologia era a defesa de alguma coisa feita normalmente no tribunal. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Então, nós precisamos da teologia, precisamos disso, mas precisamos ainda mais defender a teologia. E para isso nós temos um grupo do WhatsApp chamado Estudos Apologéticos. Se você se interessa por esses estudos, ou conhece alguém que queira compreender esse estudo de uma forma grátis, tá certo? Pesquisas honestas e confiáveis, entre no nosso grupo do WhatsApp, que vai estar no nosso canal, o link do nosso grupo. Você vai no canal Teologia Puritana, Defesa da Fé Bíblica, e embaixo da descrição vai ter o link, grupo de estudo apologético. E também nós temos o grupo de estudo, mande sua pergunta, qualquer dúvida, seu comentário ou algum tipo de dúvida, você pode entrar nesse grupo e assim nós podemos responder a você. Por último, temos o sexto fundamento da hermenêutica, que é a teologia prática. Então, é a união da teologia, é a união da apologética com a vida. Essa é a parte mais difícil, com a vida, né? A nossa vida. Tem a ver com a questão prática do dia a dia sobre a vida cristã e como nós exercitamos isso em todos os ambientes da sociedade e do convívio com os outros seres humanos, conforme a nossa imagem, semelhança. Então, é a prática do exercício do Evangelho, onde a teologia apologética está impregnada em nosso ser para exercermos isso em ação, não só no mundo, mas dentro da igreja. Um exemplo disso é a homilética, a administração eclesiástica, a liturgia e a educação cristã. Então esses foram os 6 fundamentos da hermenêutica que permite você não entrar em equívocos doutrinários ou passar ou receber falsos ensinamentos e te auxilia e muito a compreender o texto bíblico de maneira simples, objetiva, rápida e honesta sobre qualquer dúvida que você tenha. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário e qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar você a entender as evidências da fé judaico-cristã, que não é uma mitologia, são verdades eternas, produto da revelação do Espírito Santo ao passar do tempo. Até o próximo vídeo, um forte abraço, fique com Deus.